Maria Graciete Pereira da Silva, 16 de julho de 1937, E nasceu aqui em Torres? em Torres. E os seus pais já eram de cá? Eram de cá os dois, O que é que eles faziam? agricultores. A terra que eles cultivavam eram deles ou eles Eram pagavam nossas, algum eram tipo? nossas. Eram da Eram família? todas nossas. Cultivava-se milho, batatas, vinho, feijão, enfim, todas as coisas que ainda hoje se produzem, já eles produziam nessa altura. Era para o nosso consumo e também se vendia, pois. Onde é que vendiam essas coisas? Normalmente as pessoas, havia negociantes que vinham comprar e levavam para casa e depois vendiam para outros lados, não é? Para as cidades, para outros lados. Mas a nossa vida foi sempre do campo. Eu nasci e de pequenina comecei a andar sempre com o meu pai, para onde ele ia, ele queria que eu fosse, porque tinha tido dois irmãos, um mais velho do que eu e outro mais novo do que eu, e tinha uma irmã. E tiveram a infelicidade de morrerem os dois, com a mesma doença, nasciam perfeitinhos, tudo muito bem. Depois, aos 2 meses, apanhavam, parecia uma empijazinha assim na nágada, e parecia uma empija. Foram ao médico, no primeiro, e correram tudo e mais alguma coisa, que começou a aumentar, acabou por perder as unhas, perder o cabelinho, perder tudo. Para Coimbra era constantemente, 2 vezes por semana, não conseguiram salvá-lo. De maneira, depois nasci eu, e depois de eu ter nascido, tinha eu 5 anos, nasceu então um outro irmão meu que morreu com 3 anos e 2 meses. Aconteceu-lhe precisamente a mesma coisa. Aos 2 meses apareceu-lhe aquela empijazinha, começou a labrar, mas ele, menino perfeitinho, andava, falava, tudo como uma criança normal. Mas sempre aquilo a agravar, até que lhe correu o corpo todo, caíram-lhe as unhinhas, caíram-lhe as sobrancelhas, as pestanas. Aí, 2 meses antes de morrer, deixou de andar. E para o meu pai foi um desgosto muito grande, porque ele adorava os filhos, assim como agora também adora os netos. De maneira que então, eu fiquei. E nesse ano que o meu irmão morreu, eu tinha 8 anos e o meu irmão tinha 3 anos e 2 meses. E eu fiz a escola, nesse ano ia para a 4ª classe. E o meu pai queria muito que eu fosse, e eu dizia: não pai, não vou para a escola, porque olha, o meu irmão precisa de mim e eu quero estar ao pé dele. Eu não vou. E o meu pai não insistiu mais, eu não fui. O meu irmão morreu depois no dia 1 de novembro, no dia de Todos os Santos, e o meu pai queria que eu fosse para a escola. E eu disse: não fui até agora, também não vou. Não vou para a escola e não quis ir. Depois fiz o exame da 4ª classe, depois mais tarde. Mas não fui. Quer dizer que ele, para onde ele ia, ele queria que eu fosse. Ele adorava os filhos. Para ele, era o menino dele. E então andava sempre no campo com ele. Comecei de pequenina a ir mais ele para o campo. Tínhamos então propriedades, lavrávamos as terras com os bois. Naquele tempo não havia tratores, não havia nada. Era tudo feito manual. E então eu ia com o meu pai para as terras sempre. E a minha irmã tinha 5 anos mais velha do que eu, e essa nunca ia, ficava sempre em casa. Mas o meu pai queria sempre que eu fosse. E eu ia sempre, onde ele quer que fosse, levava-me. E então comecei muito cedo a fazer o trabalho de qualquer pessoa, e eu dizia assim: tudo aquilo que os homens forem capazes de fazer, eu também tenho que ser capaz. Eu trepava uma árvore se fosse preciso, eu era como um rapazito, pronto. E então meu pai ensinou-me a andar sempre com ele a trabalhar no campo, sempre no campo, até eu fazia tudo a par com ele. Ele ensinou-me a tesourar as vinhas, ensinou-me a podar, ensinou-me a limpar, eu para onde ele ia, eu ia também. Quer dizer que depois as coisas foram passando, eu tive a minha mocidade. O meu pai, que Deus tem, tinha um cavalo, e foi perto do carnaval, eu tinha 13 anos. E eu disse para o meu pai assim: pai, eu gostava de jogar o carnaval, mas havia de ir a cavalo. Tu estás maluca, vais jogar no cavalo, ainda cais dele abaixo? Não cai nada. Mas ele tinha o cavalo, mas não tinha os arreios para arrear o cavalo para nós podermos montar. E o meu pai, de vez em quando, montava, mas montava em osso, quer dizer, não tinha lá as coisas, os arreios para aparelhar. Um dia eu comecei a chateá-lo, e ele foi pedir a uma pessoa amiga que tinha um cavalo e que tinha os arreios, que era a tia Teresa lá de cima do Albi. Era o Camilo nessa altura. O meu pai pediu-lhe os arreios, e pôs os arreios no cavalo, e aí vou eu por cima do cavalo. Mas isto cá no pátio, foi aqui neste espaço. A casa era do lado de lá, e aqui era o pátio, aqui deste lado era a adega. E então ele tirou o cavalo do corral, pôs-lhe os arreios,
E eu disse assim, pronto, vá, vai montar então o cavalo. E a minha irmã dizia assim, oh pai, não deixe, oh pai, não deixe, olha que ela cai, oh pai, não deixe. E eu dizia, e o meu pai dizia assim, está calada, deixa, ela quer ir, deixa ir, está calada. E eu vou para cima do cavalo, mas os tribos eram muito compridos e o meu pai nos tinha encurtado, para eu poder pôr o pé para me equilibrar no cavalo. Mas o cavalo, eu montei para cima do cavalo e o cavalo, meu pai com ele à soga, com o cabresto, e ele não andava e eu comecei a bater com os calcanhares na barriga. E o cavalo ergue-se ao pino e eu caio de costas. Mas caí de costas, mas não me aleijei nada. Minha irmã começou logo a gritar, pois eu não disse pai, eu não disse que ela caía, eu não disse. E eu digo assim, mas ó pai, suba-lhe os tribos para cima que eu assim não caio. Suba-lhe os tribos. E ele, não, agora já não vais, tem paciência, mas agora já não vais. Já não me deixou ir. Mas então das coisitas assim, que eram rapazadas, eu alinhava sempre. Íamos, por exemplo, regar no tempo da rega do milho, tínhamos uma maçã de terras e uns poucos de poços, e a minha irmã guiava a água e eu tocava o boi. E atrás do boi eu gostava muito de fazer renda atrás do boi. E depois aprendi uma coisa, tapava o olho do boi da parte de dentro e sentava-me no muro do poço e ele ia passando, tinha lá um pauzito, ele ia passando ao pé de mim, mas ele não via porque o olho do dentro estava tapado e eu chegando com a barrigastita, ele pensava que eu andava sempre atrás dele. Mas eu estava sentada no muro e ia fazendo renda, até que o boi ao passar dá-me uma chicotada na mão e a agulha vai para dentro do poço. E o poço estava quase despejado, mas ainda tinha um bocado de água, a gente despejava o poço até ao fim, o boi sempre a trabalhar. Quando acabou de despejar o poço, a agulha via-se perfeitamente no fundo do poço, porque os cabaços ao passarem, a água, quer dizer, a terra por baixo estava toda tão clarinha, tão limpinha, que a agulha luzia lá, que era uma maravilha. Eu acabei de despejar o poço, parei o boi, e aí vou eu, cabaços abaixo, aí vou eu ao poço buscar e lá abaixo a agulha. A minha irmã, quando chegou ao pé do poço, viu o boi parado, e não me viu, chamou, ó Graciete, eu falo-lhe do fundo do poço. Ai, ela ia morrendo assim, ai, estás aí no poço, o que é que estás aí a fazer? E eu dizia assim, vim buscar a agulha, olha, está aqui a agulha, que o boi jogou-me para cá com o rabo, e eu vim buscar a agulha. Pus a agulha na boca, cabaços por aí acima, tuma, cheguei cá acima, saí do poço, vim cá para a rua, e ela clamava, e chegando a casa já digo ao pai, descansa, tu vais ver, apanhar uma tareia que tu vais ver, e chegando a casa já digo ao pai, chegámos a casa, a primeira coisa que ela fez foi dizer ao meu pai, pai, não quero saber, olha, a Graciete foi ao poço, quando eu vim de guiar a água lá de baixo, cheguei ao pé do poço, e ela estava dentro do poço. Então o que é que ela lá foi fazer? Diz que o boi que lhe jogou com a agulha lá para baixo, com o rabo, e ela foi lá buscá-la. E o meu pai começou-se a rir. E ele disse, você está-se a rir? E ela podia ter morrido. E o meu pai veio para ela assim, cala-te, Graça, tu és uma encrenca, nem para isso prestas. E eu cada vez ficava mais arrebitada. Quer dizer, assim como essas outras coisas que eu fazia, pronto, era sempre... Mas então trabalhava com os seus pais no campo, No campo, sim. Depois fui fazer então o exame da quarta classe, já depois... Que idade tinha quando foi fazer? Nessa altura já tinha para aí uns 20 anos. Havia certas coisas que eu queria fazer, queria tirar a carta de condução, não podia porque não tinha o exame da quarta classe. Quer dizer, depois havia certas coisas que eu queria fazer que não podia por não ter o exame da quarta classe. E viveu sempre aqui? Sempre. Em Torres? Sempre em Torres, nunca saí de Torres. Saí muitas vezes, mas regressava sempre. Dediquei-me à agricultura e também depois, entretanto fui crescendo, depois casei-me, tive 2 filhos, que ainda hoje são vivos, graças a Deus, um está cá em Portugal, outro está lá no estrangeiro, na Califórnia, e sempre vivi com os meus pais. Nunca saímos de casa, sempre vivemos cá juntos com os meus pais. Os meus filhos estudavam, o Beto, na altura, o meu pai era vivo, e foi ainda. Tinha o meu filho mais velho, era para entrar na universidade esse ano. Nessa altura era preciso fazer o exame propedêutico para entrar na universidade. Agora, com o 12º já é cedo na universidade, naquele tempo não era assim. E ainda estava a fazer o propedêutico através da televisão para entrar na universidade. O meu pai morreu e eles eram tão amigos que o meu filho disse, não estudo mais. Porque o meu pai sempre sofreu muito dos ossos e como eu também sofro. E então trabalhava no campo, chegávamos à noite, eles vinham das aulas, faziam as obrigações deles, estudavam o que era preciso, o meu pai chegava à casa,
lavava-se e ia-se deitar em cima da cama, eles cada um tinha a sua viola, punha-se a tocar viola, sentavam-se um de cada lado na cama a tocar viola, meu pai a cantar, eles a tocar todos os dias, era dia de festa lá na nossa casa. Sempre eles cantavam, eles tocavam e o meu pai cantava, sempre lá em casa, sempre. O meu pai morreu assim uma morte um bocadinho súbita, foi muito rápido. Aquilo para eles foi um choque. Nunca mais, a viola, nunca mais pegaram nas violas, nunca mais fizeram nada lá em casa, que para eles foi um choque muito grande. Depois o meu filho, então mais velho, já não entrou na universidade, já não quis ir para a universidade. E o mais novo, então, fez o curso de optometria cá, fez em Lisboa. Teve em casa um médico amigo nosso, que é cá de Torres, mas vive em Lisboa. E foi lá que ele esteve em casa dele, foi lá que ele fez o curso de optometrista. E depois namorava uma rapariga que estava na América, era de cá de Torres, mas estava na América, e então depois casaram-se. E ele foi já com o curso acabado lá para a América. Mas chegou lá, não lhe davam a equivalência para ele poder trabalhar no curso dele, porque os optometristas aqui não são doutorados. E lá tanto são doutores os optometristas como são os oftalmologistas. Todos têm que ter os mesmos anos de estudo, senão não podem trabalhar lá. Então o meu filho foi para lá, teve mais uns anos de universidade, fez o doutoramento e então hoje está lá, tem 3 ou 4 clínicas, vem cá muita vez, se Deus quiser vem até agora o mês, e daqui por 2 anos, se Deus quiser, que se reforme e que vem. Diz que vem, mas eu não acredito que ele venha. E o meu marido era da Quinta de Alguém, ali um lugarzinho pegado à Potena. E vieram viver para a casa dos meus pais, sempre. Dedicavam-se todos à agricultura? Todos à agricultura. O meu pai foi sempre muito amigo do meu marido muito amigo dos meus pais. Às vezes dizia para mim assim, o teu pai é uma pessoa tão boa. Se um dia, quando ele morrer, não for para o céu, não vai para lá mais ninguém, dizia ele. E fomos sempre muito amigos, sempre. O trabalho foi sempre todo feito junto, a comida nunca se separou, a comida era feita na mesma hora, no mesmo sítio, tudo junto. Onde ia a qualquer lado, os meus filhos para ele eram os filhos que eles tinham tido e tinham perdido. Sempre muito amigos, quer dizer que foi assim a minha infância. Depois então casei, vieram então os meus filhos, eles seguiram a vida deles, tivemos uma loja ali pertinho da capela, logo na casa do outro lado, quase em frente à capela. 9 anos, mas depois os meus pais começaram a ficar já com mais idade e já podiam um pouco trabalhar os terrenos, e então o meu pai dividiu a fazenda comigo e com a minha irmã, e nessa altura fechámos a loja, que eu não podia lá estar, tinha um trabalho para fazer, não podia lá estar. Entretanto, montámos uma vacaria, tivemos vacas, 9 anos também. Eram 17 vacas que nós lá tínhamos. Tínhamos lá a ordenha e tudo. E até pessoas lá de fora com vacas também a ordenhar as vacas deles. Foi esse trabalho 9 anos. Semeávamos muito milho, para silagem, muita coisa para dar depois aos animais. Passados 9 anos, entretanto o meu filho mais velho foi para a Venezuela e esteve lá 17 anos. E depois começou a dizer que aquilo que não era vida para nós, as vacas, porque que já não podíamos e que não tínhamos necessidade nenhuma de andar com esse trabalho. Todos os dias nos levantávamos às 4 da manhã e deitávamos à 1 da noite, e aquilo era horrível. E chegou um ponto que eu disse para o meu marido, olha, isto tem que acabar porque isto já não dá mais, eu já não aguento mais esta vida. E o meu filho veio da Venezuela, então cá, e disse, pai, isto não é vida para vocês, não há necessidade nenhuma de terem a vida que vocês têm, de trabalharem tanto, e eu quero que vocês vendam as vacas. E o meu marido dizia que sim, que vendia, mas chegou-se 3 dias antes de ele ir embora e diz assim, olha, eu vou-me embora além da manhã. E o pai prometeu-me que vendia as vacas, e as vacas ainda estão aí na vacaria. Portanto, veja lá, você prometeu-me que as ia vender. E ele então, nesse mesmo dia, telefonou para um senhor da Palhaça, que era o senhor que nos fornecia os animais quando a gente precisava de comprar. E telefonou-lhe para ele cá vir, e ele veio cá e vendeu-lhe as vacas. Logo no outro dia levaram-nos, quando ele foi para a Venezuela, realmente já não tínhamos as vacas. Mas continuámos depois com o trabalho do campo. Tínhamos vinhas, tínhamos terras, tínhamos isso tudo sempre que... Tínhamos de trazer também pessoal, que nós não conseguíamos fazer tudo. Mas foi sempre assim uma vida agitada que eu tive de campo, sempre. Era uma loja de quê? Mercearia, café e taberna. Era tudo? Era tudo. Era a única loja que cada aldeia? Havia uma também aqui assim, que é esta casa que dá a curva para baixo, mas era só mercearia. Esse aí tinha só mercearia. Nós tínhamos mercearia, café e taberna. Quem é que ia à taberna? Eram só os homens? Como é que era? As mulheres normalmente não iam muito, mas iam os homens, por exemplo, ao meio-dia, alguns tomar café.
Outros então iam até lá à noite, tomar o seu café, depois jogavam um bocadinho as cartas e depois vinham para casa e nós fechávamos e vínhamos para casa, que vivíamos aqui neste sítio. O que é que vendia nessa mercearia? De tudo um pouco. Massas, arroz, feijão, farinha, tudo o que se vende hoje numa mercearia. Mas alguma dessas coisas que vendia era da sua produção? Não. Era tudo tudo recebido pelos viajantes. Os viajantes vinham fazer as vendas e vinham trazer. E foi sempre assim. A carne? Não, isso não. Não, era só mercearia mesmo. Pois, porque normalmente, carnes, eram frangos, eram coelhos, eram galinhas, era porco, tudo isso as pessoas tinham. Trabalhava-se no campo, toda a gente tinha os seus porquinhos, o seu gadinho sempre para matar, comíamos sempre coisas nossas, não é? E o peixe, como é que chegava aqui? O peixe andavam por aí uns senhores que iam buscar o peixe à praia e depois traziam uns burros, umas coisas nos burros e vinham por aí vender para as portas e a gente comprava. Sentia que as pessoas aqui na aldeia tinham dificuldades ou viviam mais ou menos bem dentro da... Havia de tudo um pouco, havia quem vivia bem, havia outros que viviam razoável e também havia deles que viviam muito mal. Por exemplo, a gente tinha aí umas pessoas que trabalhavam muito cá para nós. E algumas vezes aconteceu que o Albano, que era irmão do Manuel Inácio, era o mais velho de todos. A mulher era Márcia e tinha 4 filhos e a mulher tinha um problema muito grave nas pernas, varizes, que andava sempre com as pernas empanadas. E então, às vezes, o marido trabalhava cá muito para nós, a minha irmã era madrinha de um filho do Albano, que era do Antero, então está tudo na América. E às vezes chegava-se à noite e ela queria fazer comida para os filhos e não tinha em casa como fazer, para os filhos e para o marido, para ela. E às vezes vinha lá, a nossa casa, e chamava comadre à minha mãe, porque a minha irmã era madrinha do filho, chamava, comadre, o que é, sério, o que é que tu queres? Olha lá, não tens por aí um bocadinho de carne gorda, que me desses para eu fritar, que cozi lá umas batatitas, mas não tenho nada para fazer para o conduto, para comerem, para molharem umas batatinhas, para me darem um bocadinho de carne. E a minha mãe, a salgadeira, cortava um pedaço grande e lá lhe dava, quer dizer, assim como essas havia mais, mas não havia muitas pessoas assim, mas havia para aí uma dúzia de pessoas que viviam assim muito mal, e então sempre vinham à nossa casa, eles iam sempre de mãos cheias, não caíam com as mãos vazias, não. Antes era muito difícil, porque agora queremos uma pessoa para trabalhar e não se arranja. E naquele tempo as pessoas os casais tinham muitos filhos, havia de 8, 9 e 10 filhos até, e faziam o trabalho deles e ainda iam trabalhar para as outras pessoas. Mas agora já não é assim, infelizmente, a gente quer uma pessoa e não consegue uma pessoa para trabalhar. Como é que eram pagas? Era em dinheiro? Era em dinheiro, pagava-se X por dia, ou X por tarde, dependia do tempo que andavam. Naquele tempo trabalhavam de sol a sol, não havia horas para trabalhar, era de sol a sol. Mas agora já quase ninguém vai para o campo, porque as pessoas mais novas não vão para o campo. As pessoas mais velhas estão a acabar e daqui a mais, olha. As casas antigamente na aldeia eram umas casas pequeninas, com umas janelinhas pequeninas, algumas tinham vidros, outros nem vidros tinham uma janela em madeira que abriam e fechavam. Estavam a fazer lembrar aqui a casa da doutora Abelino, na mãe da Terra Malha. Era uma casinha, tinha só uma cozinha, era uma casinha, um quartinho e uma cozinha. E ela lá vivia, ela e a filha, e o chão nem tinha assoalho, era terra batida. E hoje o neto é médico, e um grande médico, e tinha uma filha também, uma irmã, esse médico tinha uma irmã que é professora foi professora de liceu, agora está formada. Tinha um outro irmão, que era mais novo, morreu, andou em França muitos anos, depois veio para cá. Como é que as casas eram feitas? Eram feitas de adubos, olha, no sítio desta, era uma casa de umas tias minhas velhinhas que morreram já há muitos anos, mas eu ainda as conheci, e os adubos das casas, as paredes das casas eram feitas de adubos que eram feitas de barro. Os adubos, como é que eu ia te explicar? É que faz a parede que era feita, os adubos eram feitos com cal e areia. Tínhamos umas formas próprias, fazíamos aqueles montes grandes, aqueles amaceiros muito grandes e depois punhamos umas formas, digamos assim, não é? No chão, numa terra, e aquilo era tudo amassado, a cal e a areia, aquilo tudo,
e depois fazia-se os adobos. Havia adobos de muro e havia adobos de parede, havia de diversos tamanhos. Para as casas era o de paredes, era tão adobo. Olha, precisamente este quadrado que está aqui, sobre comprido, e era assim este tamanho. Aquilo era difícil, era terrível fazer uma casa assim, porque para levar uma casa para cima com esses adobos tão pesados, às costas por uma escada acima, era muito difícil. Que a outra nossa casa foi feita assim, e foi o pai desse médico, que eu digo, que a avó era pobrezinha, que andou cá também a trabalhar. E eu com 8 anos, com coxo de cal à cabeça, já subia a escada, com uma mão a agarrar uma escada, com outra a agarrar o coxo, já acartava cal para os homens trabalharem lá em cima nas paredes. Naquele tempo a vida era assim, as casas a maior parte das casas eram umas casas pobrezinhas. Depois começaram a fazer as casas mais, já com janelas, com vidros. A nossa casa, por exemplo, que era antes desta, já era uma casa que já a cozinha era toda em azulejo, os compartimentos, os quartos o corredor, as salas, a cozinha. A cozinha era de azulejos até ao meio. As salas eram de madeira fingida até ao meio. Nessa altura... Era a casa que estava considerada a melhor casa de Torres. Naquele tempo que ela tinha 8 anos, vejam lá, há 82 anos. Mas havia pouca, como essa, havia um pouco. Já começaram então, a fazer mais algumas, e assim, a melhorar, e agora as casas já são todas mais ou menos normais. E a eletricidade, quando é que chegou cá? A eletricidade, o ano em que ela para cá veio, não me lembro. Pois eu quando puseram a luz pública em Torres, eu ainda era solteira. Que o Sr. Dr. Rodrigues da Potena e o meu padrinho o Diogo, o Sr. Dr. Rodrigues era o vereador nessa altura da Câmara da Nadia. E já tinham posto a luz então nas casas, com a IAQIS, claro, pagava a baixada e tinha a luz nas suas casas, mas havia outras casas que ainda até nem tinham, mas outras já tinham. E então, eles quando pensaram em pôr a luz pública em Torres, chamaram o meu pai e disseram-lhe: olha, Evaristo, se tu quiseres dar uma volta no povo e se conseguires arranjar X em dinheiro, nós vamos pôr cá a luz pública em Torres. E o meu pai foi ver o que quis ouvir. Está bem, pronto, está bem. Foi dar uma volta ao povo, toda a gente ficou contente e toda a gente pagou. E então eles já lhe davam o dinheiro. Na altura, eles levam já o dinheiro, pronto, porque é para fazer isso, quanto mais pressa, melhor e não sei o quê. Tirou o dinheiro, toda a gente pagou e o meu pai tinha o dinheiro em poder dele, à espera que eles lhe fizessem as coisas para lhe dar o dinheiro. Depois começaram aí a falar, o pessoal que andava a andar depois, o Evaristo andou por aí a dar volta ao povo para pôr a luz pública lá em Torres, vejam lá, e agora, até agora, ainda nada. Ele queria, mas ele está-se a governar com o dinheiro. O meu pai soube isso. O quê? Eu governar com o dinheiro dos outros? Eu não. Eu nunca precisei disso, graças a Deus. Pegou no dinheiro e foi a casa do Sr. Rodrigues para lhe entregar o dinheiro. Ó, Sr. Doutor, aqui está o dinheiro que o povo deu para pôr a luz pública. Já passou X tempo. Até agora ainda nada, eles agora dizem que eu como estou a governar com o dinheiro, eu felizmente não preciso do dinheiro do povo. Olha, fica aqui o dinheiro, o doutor faça-lhe o que quiser, mas eu não quero o dinheiro mais em meu poder. E ele diz assim: oi, Evaristo, está calado, não digas isso. Olha lá, quem é que fala em Torres disso? São os bons ou são os maus? E o meu pai respondeu-lhe: ó, doutor, eu penso que são os maus que falam, mas pois é por isso, leva o dinheiro. E agora sei o que estou a prometer. No prazo de poucos dias, a luz pública vai ser posta em Torres. Se foi passado 8 dias, cá andavam eles a trabalhar a pôr a luz pública. Por acaso tinha fotografias, posso comprovar. Nesta altura, o Sr. Mendes, da Potena, também veio, quando foi a inauguração da luz pública em Torres, o almoço foi aqui na minha casa, na nossa casa, e veio o presidente da Câmara da Nadia. Estiveram lá embaixo ao pé do Cruzeiro, que está lá agora em frente à casa da Olímpia. A água veio mais tarde. A água, quando para cá veio, foi no ano em que a minha irmã se casou. Nesse tempo não havia estes sítios que iam servir os almoços, os casamentos, era tudo em casa. E então tínhamos cozinheira, tínhamos tudo preparado e os almoços eram em casa. E não havia água pública. E já tinham posto aí os canos e isso tudo, mas ainda não tinham ligado. E vieram ligar a água, precisamente, e ainda não ligaram na casa de todos, mas na nossa casa ligaram na véspera do casamento da minha irmã para termos água para o casamento. Onde é que iam buscar a água? Olha, havia aqui ali um pocito, mas poucos cá em Torres. Tinha por acaso tinha a nossa casa onde eu nasci, era em frente à capela, aquela casa de azulejo, em frente à capela era o sítio da casa onde eu nasci. E então, tínhamos lá um poço, ainda lá está hoje esse poço.
que esse poço, quando depois dividimos a fazenda, a minha mãe tinha um irmão. E esse só tinha um irmão, tinha duas irmãs, mas morreram. No tempo da pulmónica, morreu a minha avó, ficou a minha mãe com 7 anos e ficou o pai da minha prima Elisa, o meu tio Marcelino, com 2 anos. E a irmã, que tinha 4 anos, morreu também mais a mãe, também com a pulmónica. E passou, o tempo foi passando, foi criado, e o meu avô morreu. Tinha a minha mãe 17 anos, quando ele morreu. Ficou sozinha com o meu padrinho. O meu padrinho tinha 12 anos, faziam diferença 5 anos um do outro. O meu padrinho tinha 10 anos e a minha mãe tinha 17. Viveu sempre, depois minha mãe casou-se nova, porque não tinha ninguém que casou-se nova, o meu pai também era cá de Torres, e o meu tio ficou-se a viver com eles. Depois, quando se partiu a fazenda, isto, conversa para o lado da casa, lá de baixo, fizeram as folhas e puseram sortes. E a casa, e esta parte aqui de cima e os outros terrenos calharam ao meu tio, e a parte lá de baixo calhou à minha mãe, e os outros terrenos também, que foi tudo dividido. E o meu tio começou a chorar, tinha sido infeliz, que nem uma casinha tenho para onde ir viver. Para viver lá para cima não está em condições, tenho que fazer uma casa primeiro para lá entrar. E o meu pai disse, porque antes queres a outra folha? E a minha folha? Sim, eu antes queria aquela folha, mas já tinha esta casinha onde eu ficava. E o meu pai, está bem, pronto, ficas com esta folha, eu fico com a outra. Mas vamos ficar aqui até fazer a casa lá em cima. E fazendo a casa lá em cima, passamos para lá e então esta fica a ser a tua. E foi assim que ficou, e depois ele casou-se, a minha prima Elisa, lá nasceu naquela casa velha, onde está agora a casa da minha prima Celita. Mas ia-nos contar para onde é que iam buscar a água? E tínhamos de lá um poço, hoje fica na adega. Naquele tempo não era a adega, era o pátio, a casa era mais do outro lado, e então íamos lá e a água, aqui tínhamos, quando foi a escritura feita, o poço também ficou escriturado, também pertencia à casa aqui de cima. Esse poço ainda lá está, que eles nunca ordenharam, fizeram a casa e o poço lá dentro da adega na mesma. E tinha também o meu tio Alfredo, onde está agora a capela. Pois, também lá tinha um poço no pátio, era a casa em frente, uma casa em frente à outra, porque a dona da casa, portanto, a tia Margarida, era irmã da mãe da minha mãe. E depois o meu tio, o Marcolino, casou com uma prima direita, que a minha madrinha, a Quitas, era filha da irmã da minha avó. Então, e as pessoas que não tinham poços? Olha, iam buscar, tínhamos uma fonte aqui na Cuba, que ainda está aí a fonte. Dessa fonte era uma fonte de mergulho, onde iam lá, enchia-se o cântaro e vinha-se para aí fora para casa com o cântaro à cabeça. E iam ali para a ponteira, havia uns poços lá à beira da estrada. Iam lá aqui, tinha aqui uma vizinha, que é uma vizinha que mora ali em frente. E então iam à água, ali cartava com um cântaro de almuda à cabeça, a Zaida lá para baixo, era um cântaro de almuda à cabeça e um regador daqueles grandes na mão. Todos os dias de manhã ia lá 2 ou 3 vezes, porque tinha bois, tinha porcos, que fazer comida, para se lavarem, para tudo, era tudo acartado por ela à cabeça. Aconteceu um dia, que chegava, nessa altura tínhamos, a Maria tinha comprado uma caminhonete, e íamos a um poço, tínhamos ali numa terrinha embaixo, que era encostada à lagoa, tínhamos depósitos grandes da Vendima, e íamos com a caminhonete, comprámos um motor elétrico, e então íamos buscar a água lá abaixo ao poço, e trazíamos para aqui, e tínhamos depósitos, tanques grandes, e com o motor elétrico despejávamos do depósito, enchíamos sempre 3 tanques, era o depósito da casa de banho, que levava 500 litros. Era um que estava aqui assim, perto, que levava, sei lá, levava 50 almudas, aquilo era um tanque grande, e havia outro que ficava metade do forno, metade do tanque ficava por baixo do forno, chamava-lhe a gente, era o tanque onde os bois bebiam água, que era destinado ao gado. Um dia, ela trabalhava muito para nós, trabalhava quase diária, e chegou a casa e nós tínhamos acabado de encher os tanques todos, estava tudo, e ela chegou, foi virada ao tanque e vai assim, ai água, ai que riqueza, debruçou-se, onde os bois bebiam a água, bebeu, ai graças a Deus, que hoje enchia a minha barriguinha de água. Eu dava para lá trabalhar e dizia assim, eu na minha casa nos trago um litro de água, nadinha, nos trago. Olha que até à noite, quando eu cozo batatas partidas ao meio, eu aproveito a água para lavar os pés para ir para a cama. Vejam lá a miséria de água que ela passava para poder fazer isto. Havia pessoas muito sacrificadas. Ela foi uma delas, muito. Como é que era a vossa alimentação? O que é que comiam no dia-a-dia? Comíamos na nossa casa, era uma coisa muito normal. A gente matávamos 2 ou 3 porcos por ano.
Tínhamos a casa cheia sempre de tudo. Era galinhas, era frangos, era coelhos, era... Todas essas coisas a gente tinha sempre coisas para comer sem andar a comprar. Nos dias de festa, então, melhorava-se mais. Nós matava-se um leitão, fazia-se um bom cozido, comprava-se então vaca e essas coisas, tudo o que era preciso, e fazíamos a festa assim. Quais eram as principais festas aqui da aldeia, antigamente? Sempre foi a festa antigamente, era a Nossa Senhora do Desterro, que é a padroeira cá da nossa capela, do nosso lugar. E era sempre 15 dias depois da Páscoa. E este ano fizeram, já há 2 anos que não fazem nada por causa da Covid, e este ano houve festa religiosa, missa e procissão. Vinha muita gente, era a primeira festa, a nossa festa era a primeira festa da freguesia. A freguesia tem 13 lugares. E a festa de Touros era a primeira da freguesia, que era foi sempre 15 dias depois da Páscoa. E depois vinha muita gente, como era a primeira festa, vinha sempre muita gente cá à festa, vinham pessoas a vender, por exemplo, bolos e umas coisas e outras, lembras-te? Era a festa dos bolos. Pois, exatamente. Vinha aí muita gente, comprava bolos, vinha muita gente vir à festa. E aquilo era muito... Pronto, foi sempre muito agradável. De manhã vinha a música, começavam a pôr foguetes na quinta-feira, a anunciar que ia haver festa, punham de manhã e à noite, chamavam-lhes os morteiros. Iam fazendo sempre, de quinta-feira até domingo, de manhã. De manhã era uma salva de 21 tiros de foguetes que eles punham. Vinha a música normalmente é quase sempre a música dos Covões, que é uma música muito boa. Ele chegava de manhã, percorria as ruas todas do lugar, pertinho de meio-dia iam comer alguma coisa, ao meio-dia era a missa. E, em princípio, faziam a procissão da parte, logo a seguir Depois começaram a dizer que era melhor começar a fazer à tarde, que assim que as pessoas que estavam mais disponíveis já tinham comido, hein? E então começaram a fazer então, a procissão à tarde. A música ia comer e vinha, e depois fazia a procissão, depois eu tocava aí um bocadinho ao pé da capela no fim da procissão. E era assim a festa do domingo. Depois à noite havia um rancho, ou havia um conjunto, e depois na segunda-feira vinham os gaiteiros de manhã, que era festa de domingo, segunda e terça. Vinham os gaiteiros de manhã, percorrer ruas, sempre andavam aí sempre, a porem foguetes e a tocar. E na terça-feira a mesma coisa. E à noite havia sempre uma noitada, um conjunto, uma coisa qualquer que havia sempre. Era uma festa sempre muito boa. Mas agora isto vai acabando porque as coisas estão muito complicadas. Mas como é que a festa foi evoluindo ao longo dos tempos? Foi sendo sempre igual? Fazia mais ou menos sempre igual. Sempre 3 dias antes começavam a pôr os morteiros, que eram os foguetes, e depois a festa era sempre. E nós, por exemplo, os nossos convidados vinham no domingo de manhã, já vinham a almoçar, de manhã, depois vinham ao meio-dia e comiam à noite, e depois vinham segunda e terça. Era domingo, segunda e terça que nós dávamos de comer. Era quase uma semana a comer e pessoas a vir comer. E quando era a festa na terra deles, nós também íamos na mesma. E era assim que a gente fazia. E havia o quê? Uma comissão de festas? Pois, havia. As pessoas que organizavam a festa? Chamavam-lhes os mordomos. Os mordomos da festa. Como é que eles eram escolhidos? Eram de 4 em 4 anos, eram sempre os mesmos, quer dizer, portanto... Depois iam mudando, porque havia uns que morriam, outros que já eram mais velhos, que já não podiam, metiam outro mais novo no lugar daquele. E foi sempre continuando, sempre assim. Tradições, festas, era só praticamente a festa anual. E havia, depois, a gente tínhamos ali a Lagoa de Torres, que dava muito bulho, que nós tínhamos lá uma porção de terreno. E aquilo dava muito bulho, e quando o bunho era ceifado, depois rebentava carícias e bunho, e servia de pastagem para os animais. Eu fui por lá algumas vezes com os bois, relevar lá para a lagoa. Mas o bunho depois não servia só para os animais, também servia para fazer outras coisas. Depois isso era só quando estava a querer rebentar, depois de crescer, depois de estar, pronto, na altura de ceifar. As pessoas ceifavam, traziam para casa, uns faziam esteiras, outros nós, por exemplo, tínhamos muitas leiras lá e levávamos para os pinhais aquele bunho, aquelas que espalhávamos no pinhal e depois com o mate e com as agulhas, depois roçava-se aquilo para estrumar ao gado, para fazer estrume para pôr nas terras. Alguma planta desse tipo, além do bunho, havia mais alguma?
Havia os pinhais, que a gente punha o bunho, depois com as agulhas que caíam dos pinhais e com o mato que os pinhais iam criando, aquilo depois roçava-se tudo junto, faziam-se montes, traziam-se para casa, metia-se para estrumar ao gado para esse servir de camas e faziam o estrume para levar para as terras. Mas apanhavam junto à lagoa mais alguma coisa além do bunho? Era, aquilo, a lagoa, antigamente era só bunho, Só bunho. era só bunho. Faziam as esteiras com o bunho, não era? Pois, E então, e vendiam ou era para havia umas pessoas que eu não sei bem de onde elas eram, que eu lembro que a gente trazia o bunho para casa e escolhia, e vinham os senhores, não sei de onde, não sei se eram do Monteiro, se onde era, que eles vinham aí com carros de bois e levavam carradas de bunho já prontinho, já escolhidinho e tudo para fazer esteiras também. E as vossas esteiras, era para vendiam-nas ou não? Não, as nossas esteiras naquele tempo, nós levávamos muito milho e tínhamos muitas esteiras para cobrir o milho, às vezes vinha uma chuvada e a gente, naquele tempo não havia tolos, não havia nada, então cobriam-se com as esteiras era que nos servia para a gente cobrir o milho Só serviam para isso ou Olha, serviam para isso, as pessoas utilizavam as esteiras para dormir a sesta, para descansar na sesta, havia quem usasse. Naquele tempo não havia colchões como agora, era colchões cheios de palha e punham-lhe por baixo do colchão com a palha uma esteira, todas as camas tinham uma esteira por baixo de bunho. Por exemplo, quando morria uma pessoa, naquele tempo faziam os funerais em casa, a pessoa morria, preparava-se, lavava-se, punha-se na sala uma esteira com lençol por cima, e depois vinha a funerária com a urna, e é que punha a pessoa para dentro da urna, é que se tirava o lençol e a esteira. Também se utilizavam as esteiras para isso. E com quem é que aprendeu a fazê-las? Foi com a minha mãe e com a minha avó. Eram as mulheres que faziam? Eram as mulheres que faziam. Havia também um senhor que fazia cestos. Tu não lembras dele? De Manel Belo, não é? Pois. Cestos de vindima era para onde nós vindimávamos os cachos, era para os cestos de verga que não fazia. E tinha colmeias. Pois, também fazia. Porque a senhora disse que aos 20 anos teve que fazer o exame da 4ª classe. Pois. Para tirar a carta de condução. Sim. Então, e com 20 anos foi tirar a carta de condução? Foi mais tarde. Com que idade? Já tinha 30 anos quando fui tirar a carta de condução. Mas não era normal as mulheres conduzirem, como é que foi? Não era, mas eu gostei, tudo que os homens faziam também tinha que fazer. O meu marido, depois, naquele tempo ainda era namorado, já o pai também já tinha carro. E ele muitas vezes vinha-me namorar, já vinha muitas vezes de carro. E depois, mais tarde, depois quando nós nos casávamos, às vezes íamos no carro, ele ia buscar, porque ele é que o conduzia, o meu marido, e então aí ia buscar o carro e ia dizer assim, vai conduzir agora um pouco, eu não percebo nada disso, ainda nos vamos estampar, eu vou aqui ao lado, vai. E começou-me a incentivar para eu tirar a carta. E eu digo assim, então depois vou tirar mesmo. Tinha o Beto 10 anos, andava no ciclo em Cantanhede, estava hospedado em casa da senhora do São Martins em Cantanhede. Primeiro fazer o ciclo fê-lo lá. Depois é que ele começou a ir todos os dias. Tirou a carta antes do 25 de Abril. Teve que ter autorização do seu marido para ir tirar a carta? Como é que era? Não, então, já era de maior, não foi preciso nada. Eu andei na condução e fiz o exame e pronto. Foi antes do 25 de Abril. Tirou a carta. Eu já nem lembro se foi antes ou foi depois, mas eu acho que já foi antes. E já agora lembra-se do 25 de Abril? Lembro-me perfeitamente. Como é que receberam? Como é que foi esse dia para si? Para mim, eu já era casada, os meus filhos já eram os 2 nascidos. Para mim foi um dia, sei lá, para mim fui daquelas pessoas que nunca fui revolucionária. Para mim estava tudo bem, só queria estar bem, mas de resto, me importava que fossem para lá estes, que fossem aqueles, que fossem os outros. Não se sentia as mesmas coisas aqui na aldeia, Era. Não sentiam a falta de liberdade aqui? Não, a gente aqui praticamente sempre fez aquilo que quis e ia para onde queria sempre, nunca tivemos problemas. E receberam a notícia pela rádio? Ou já havia alguém com televisão aqui na aldeia e que desse... Não, se quer que lhe diga também não sei, não me lembro, mas a televisão ainda havia poucos, se calhar nenhuma, na loja. Teve uma televisão no café? Tive. Lá, foi a primeira televisão da aldeia? Acho que sim.
Pois não sei se Eu também não me lembro se havia mais alguma, mas nós tínhamos. No domingo à tarde estava cheio de gente. Pois sempre. Então, e como é que era? As pessoas... Ninguém fazia despesa, mas estava lá. tudo. Pois, Era, então- era isso que eu ia perguntar. Então, e as pessoas pagavam alguma coisa ou só Não, então a gente, éramos as pessoas que iam lá, normalmente é como fôssemos todos família, porque todos antigamente era assim. Fazia-se um trabalho, por exemplo, ia-se buscar, escamizar uma terra de milho, ia-se buscar o milho, trazia-se para casa, as pessoas iam todas iam escamizar aquele milho, todos iam preparar aquilo tudo. E amanhã já era para outro vizinho, e a outra noite já era para outro vizinho. E fazia o trabalho praticamente tudo à volta, uns com os outros. Era uma família, as pessoas todas eram uma família. Antigamente fosse uma família só. Agora é que as coisas estão mais divididas, as coisas, a malta nova começou a fugir para um lado e para o outro. Vocês tinham que farinar o milho para fazer pão? Tínhamos um moinho próprio para moer. Que Era aqui, era só um moinho. Era só um moinho, não era aqui, era nessa casa que eu digo, que era ali ao pé da capela, lá que havia E esse como é que moinho. faziam? Levavam lá e... Não, o moinho era só para nós, mas às vezes pedíamos e a gente moía também para era tocado com o boi, com os bois. Era como é que andava a ter água no engenho, aqui, não te lembras já disso, pois não? Não. Nós tínhamos um lá no nosso pátio atrás, nessa casa velha, e o meu tio Alfredo tinha outra na casa dele também. Só via os dois gintores, era todo do meu tio Alfredo e do meu pai. Era como hoje, era. Tinha uma pedra assim grande, o boi andava sempre à roda naquilo e o milho sempre a correr, e a farinha a sair no outro cano para a farinha do milho. O moinho era nosso, era só para nós, mas quando nos pediam os vizinhos, iam lá todos moer. E não pagavam? Não, era tudo uma família. O lugar todo antigamente era assim, era tudo uma família. E depois faziam o pão em casa? Faziam. Normalmente, desde sempre me lembra que a minha mãe cozia a broa, desde eu era pequenina, ainda, e sempre misturou com farinha de trigo. Havia pessoas que iam comprar um quarto de quilo de farinha de trigo para misturar na broa, para não ficar tão coisa aquilo. A broa rachinava toda, porque não tinha liga nenhuma, que a farinha só de milho não dava liga. Eu lembro-me que a minha mãe que amassava a broa, e no fim de amassar a broa, juntava na gamela, depois fazia uma coisa, depois fazia assim: Deus-te crescendo, Deus-te ponha a virtude, que eu da minha parte fiz o que pude, o que eu pude. E depois dizia, não sei o que era mais: Deus-te acrescente, Deus-te levede, que eu da minha parte farei o que eu puder. E depois tendia a broa e enfiava no forno, e era assim. Deram-se alterações aqui na paisagem, nas casas, nas estradas? Sim, olha, ali em frente à capela havia lá um poço público na rua, e era um poço pedrado grande, no meio da estrada, mas aquilo depois, quando se arranjou as estradas, puseram brita e alcatroaram, e o poço também já não dava água quase nenhuma, alagaram o poço e depois puseram então a água logo que vinha a seguir, e esse poço desapareceu, que era ali mesmo. Quando a gente vai daqui, ficava no meio da estrada, nessa altura, porque a casa onde foi feita, a capela onde foi feita a casa, o sítio da capela, aquele adro que tem toda a volta, era tudo casa. Havia uma rua só estreita até lá. Agora, quando fizeram a capela, deixaram aquilo mais largo, e aquele terreno pertencia à casa onde estava a capela, onde está a capela. Mas esse poço então foi alagado nessa altura. Mudou no aspecto que antigamente era tudo cultivado, tudo se plantava e semeava todos os anos. Agora, uns estão depois de outros, plantaram pinheiros, outros plantaram eucaliptos, outros estão por lá ao abandono. A gente vai aos terrenos, até tem medo agora de andar por lá, porque está tudo praticamente deserto, ninguém quer trabalhar no campo. Como é que estão os seus terrenos? Olha, os meus terrenos, um deles que era uma terra, aquilo ainda é terra, mas tinha 2 poços de engenho, calhou ao meu filho, o que é médico, que está na Califórnia. Ele plantou lá pinheiros mansos e tinha uma vinha que tem 1 hectare, também ali em cima, e também fez o projeto para plantar lá pinheiros mansos. Mas eu comecei a dizer: filho, não plantas pinheiros mansos, fica lá os pinheiros, deixa lá ficar a vinha, fica a vinha até calhar e não ponhas pinheiros. E ele então deixou estar a vinha até agora, a gente deixou de fazer que não podia, e havia aí uma pessoa que era da nossa família, que fazia as vinhas, mas aquilo já estava a ficar tudo tão mal que este ano os meus filhos tiraram as vinhas e fazem nas eles, já que arranjaram uma pessoa que as trabalha e fazem as vinhas. E os que eram pinhais continuam pinhais, e os que eram eucalipais uns já se replantaram e são eucalipais, e
E é assim, nas nossas propriedades e as outras já nem mesmo. As pessoas já não vão para o campo e então fazem pinhal ou eucalipto ou o que eles podem. Coisas que E para não ter as terras de poesias. Mas há por lá muitas poesias, muitas, é só sílabas, já credo. nunca Olha, saiu de cá, nunca foi viver com os seus filhos. Como é que é? pois, os meus filhos, então o meu filho que esteve na Venezuela há 17 anos, tem casas lá embaixo, na estrada principal que vai dar a Vilarinho. E então esta casa aqui agora é do meu filho mais novo, que um dia disse para o pai, disse para mim e para o meu marido assim, oh pai, eu gostava de fazer casas cá em Portugal. E eu digo assim, onde é que está o problema? Podes fazer, tens aqui, tens acolá, sei citar os sítios que tínhamos, com boas centros de casas. Essa casa onde o meu filho tem a casa lá embaixo também era um terreno nosso. Nós lhe demos para ele construir. E então, eu gostava de fazer casas, mas era aqui no sítio da casa do Bobo Ibaristo. Mas onde é que está o problema? Se a gente tiver para onde estar enquanto fazes a casa, eu faço a casa, é para vocês viverem na mesma. E vamos fazer a casa por 2 etapas. Primeiro fizeram esta parte aqui mais alta, que era onde era a adega, eram os corrais, era o pátio, pronto. E depois vocês vivem na casa até esta está pronta. Acaba-se de construir esta casa, faz-se a outra a seguir, tira-se a parede que se faz agora para ficar tapado e fica a casa toda ligada, é uma casa só. Está bem. Então como é que é a sua vida aqui na aldeia? Olha, agora, quando eu podia, ainda fazia umas coisas por lá pelo campo, um lado e para outro, que foi a minha vida do campo e eu gosto do campo. Agora não posso, eu tinha ali um quintal em cima onde está um armazém, fizemos lá um armazém grande para mudar coisas que tínhamos cá na casa, que não podíamos pôr na rua, onde tínhamos o trator, onde tínhamos as alfaias do trator, onde tínhamos gado, onde tínhamos um quintal de árvores. E agora, aqui é 40 metros daqui. E agora eu todos os dias é a casa, que ainda tenho lá galinhas, tenho lá um cão, tenho lá gatos, tenho lá então as minhas coisinhas, as minhas plantas, as minhas coisas. E todos os dias, casa, quintal, casa. O meu filho telefona todos os dias, da América. E disse, também, que foi a sua vida hoje? Filho, foi igual, olha, casa, quintal, casa. Já umas couvinhas e assim umas coisinhas, feijãozinho, para que me semeasse? Um bocadinho de milho lá no quintal, que tinha uma vinha em frente, que se arrancou e fez terra. Semia lá batatas, que ainda lá apanha 25 sacos, ainda apanharam lá 25 sacos de batatas, pago para o fazerem, mas gosto gosto de lá ir e ver. Pois, às vezes, entretenho-me um bocadinho no teatro, quando às vezes me pedem para eu fazer um bocadinho, eu faço. E ainda agora que até fiz até um chapéu de sol para o meu filho lá para baixo, lá para a casa dele. E o seu filho mora cá? Mora. Veio da Venezuela e ficou aqui? Sim, fez casa e quando esteve na Venezuela fez as casas e depois veio para cá. Veio viver para cá. Tem a padaria Catita ali em Samel, na Quinta da Ferreira. E ele comprou aquilo era grande, e lá está, então, tem lá a padaria e pastelaria, e tem a minha neta, portanto a filha do meu filho, é médica dentista, e o marido também, e tem lá abriram lá uma clínica e estão lá a trabalhar também. Tem lá a clínica aberta lá em Samel. Lembra-se dos seus pais falarem do racionamento durante a Segunda Guerra Mundial? Não, disso não me lembra. Não houve aqui... Falaram qualquer coisa, mas isso nunca me ficou cá muito na memória. Não foi passado comigo, eu não... Na Guerra Colonial, anos 60... na Guerra Colonial, sim. Já foram algumas pessoas, pessoas até da minha idade que ainda andaram lá em Angola, em Moçambique e essas coisas assim. Foi muita gente daqui. Olha, esse irmão do doutor, desse médico que eu digo, morreu, uma caminhonete o matou, carregada de pedra. Andou na guerra, no ultramar, andou em França e depois não tinha ido à tropa. E depois começou a dizer que tinha ido para lá fugido por causa de não ir para... Naquele tempo iam para a guerra e ele, por causa de não ir, não foi para a França e não foi para lá. Mas depois estava lá e disse, eu estou farto de estar preso aqui, eu não fiz mal nenhum a ninguém, eu vou-me embora para Portugal e vou-me inscrever e vou à tropa. Não quero saber, eu não estou para isto. Veio-se embora e foi-se apresentar e foi para a tropa. Estava lá há 2 meses, quando rebentou uma mina, explodiu, ficou cego de uma vista, ficou com o corpo todo queimadinho.
Quando veio todo queimado, correu o boato que ele tinha morrido, ele era muito cá de casa, foi sempre muito cá de casa. No dia que ele foi embora, foi o meu marido levá-lo ao comboio para ele ir para Lisboa, para no outro dia para o ultramar. Foi no dia em que o meu filho mais novo fez 3 aninhos. E ele veio cá, despediu-se dele, esteve aí mais nós a comer e depois foi lá levar lá o meu filho. Foi lá levar, o meu marido foi lá levá-lo à estação e antes de ir embora, ele diz assim, olha Tosé, vou-me embora, vou-me despedir, mas olha, que quando eu vou escrever-me sempre. E quando eu voltar, eu venho outra vez aos teus anos. Hoje não tenho aqui mais nada para te dar, mas olha, pus a mão ao bolso, puxou por um terço e diz assim, toma lá este terçozinho, quando te lembrares de mim, reza. E quando isso aconteceu, que ele correu o boato que ele tinha morrido, que ele foi para eles, para os meus filhos, eles eram muito amigos. Foi uma desilusão enorme. E quando ele veio, depois correu o boato que ele tinha morrido, mas depois morreu lá, e veio, no dia em que ele veio, estávamos lá na loja, isto eram já 11 horas da noite, e ele antes de vir a casa ter com a mãe, com a irmã, com os irmãos, diz assim, eu fui à loja e perguntou para os meus filhos, e eu disse, estão deitados, estão a dormir. Ai, mas eu não me vou embora sem lhe dar um abraço, tenho que ir lá ter com eles. Eu vi mais ele para cá, fui ter com os meus pais à cama, abraçá-los, foi ter com os meus filhos à cama, e quando ele chegou ao pé de meia, cada um no seu quarto, quando chegou ao quarto do mais novo, do Tosé, esse onde ele tinha vindo aos anos dele, estava a dormir e eu fui lá e acordei, Tosé, olha quem está aqui. E ele assim muito assustado, o quê, mãe, o quê? Disse, olha ali. Ele saltou muito depressa da cama, abraçou-se a ele e vai assim, Linho, tenho rezado tanto por ti. Levantou a almofada da cama e apanhou o terço. Todos os dias rezo por ti, tenho rezado por ti. Coitadinho, pequenino, com 3 anos e pouco, veja lá. Mas também foi muita gente para a França e para... Sim, também foi muita gente para a França, para um lado e para o outro, foi. Porquê? Porque é que gosta assim tanto da sua aldeia? Porque é que nunca pensou em morar noutro sítio? Porque tenho muita gente amiga cá em Torres, acho que toda a gente é minha amiga, eu sou amiga de toda a gente e gosto de viver aqui na minha terra, gosto muito da minha terra.